Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje uma série de aulas à distância, né, que eu vou estar gravando para vocês, com base naquilo que o governo já vem fazendo, né, que vem passando as aulas na televisão e tudo mais. Por que que eu não quero, não vou acompanhar as aulas de televisão? Porque é muito mais fácil eu fazer um vídeo, passar para vocês assistirem com o conteúdo que eu quero que vocês assistam, do que vocês assistirem as aulas lá da televisão e não entenderem ou não conseguirem tirar as dúvidas pelo fator que lá é uma pessoa diferente, o conteúdo não é o mesmo que eu quero que vocês entendam, não é o meu planejamento, e depois como é que eu vou fundamentalizar isso dentro da sala de aula. Então agora eu vou passar para vocês o conteúdo que eu acho necessário, justamente para que vocês consigam entender. E obviamente que, professor, mas como é que eu vou assistir esse vídeo? Você vai assistir pelo YouTube. Eu vou postar o vídeo lá, você vai entrar no link e você vai assistir ali onde eu postei. É muito mais fácil, né? E outra coisa, todo mundo tem celular, todo mundo tem uma internet, né? Eu entendo que se a maior luta para a sala de aula é você guardar o seu celular para conseguir entender o que eu estou explicando, agora você vai usar ele, tá? E outra coisa, você vai usar ele para assistir a minha aula. Que horário? Pessoal, as minhas aulas vão sempre estar disponíveis nos horários da aula, do horário da escola. Então, por exemplo, hoje nós temos duas aulas. Então, você vai assistir a minha aula lá dentro do horário da escola, tá? E você vai responder as atividades. Como que eu vou contar a presença? Eu vou contar a presença a partir do momento que você abriu lá, que você respondeu a atividade e me enviou, tá? Professor, mas eu não quero assistir a aula. Tudo bem, é uma escolha tua. Só que como que você vai responder as atividades se você não assistir a aula? Aí depois eu não vou retomar esse conteúdo fora da sala de aula. Você vai ter esse conteúdo naquilo que eu estou fazendo aqui. E essa aula não vai ficar disponível para sempre. Acabou o EAD, eu vou lá e vou excluir. Né? Eu não sou youtuber, não quero que minha aula fique lá disponível. Né? Então, assim, você vai assistir a minha aula, você vai ver aqui, você vai acompanhar. Acabou o EAD, nós vamos voltar para a sala de aula. Tá? E aí, como é que você vai fazer a prova? A mesma coisa, pessoal, é os slides. Eu vou enviar os slides para vocês. Vocês vão ver esses slides aí. Mas eu tenho que copiar, né? A pergunta que vocês sempre fazem. Pessoal, se você acha importante, copia. Outra coisa, se você não tem no caderno, depois vai fazer uma prova, como é que você vai responder isso daqui? Tá? Você tem que ter. Você não, obviamente, né, visivelmente, você não vai abrir o seu celular lá na sala de aula para responder a prova. Por quê, professor? Porque aí você vai cair na tentação de olhar o conteúdo no Google e vai colar a prova. Tá? Então, assim, é importante você ter no caderno isso daqui, você colocar no seu caderno. Então, você precisa ter essa visão, tá? Que o EAD, ele é uma disciplina, tá? Você vai abrir lá, você vai olhar, você vai ter um horário específico. Depois disso, passou. E outra coisa, mas eu não pude responder naquela hora. Pessoal, se você não vai na minha aula na hora da aula, o que acontece? Leva falta, obviamente. É a mesma coisa. Eu não estou pedindo para você fazer nada além daquilo que você já fazia. Você está abrindo horário, você vai responder no horário da aula. Tá? Então você já tinha essa disciplina. Tá? A única diferença é que você está assistindo em casa. Essa é a única diferença. Tá? E as provas, professor? Eu não sei, o governo ainda não falou como é que vai ser essas provas. A partir do momento que ele fala, não, a prova vai ser assim, aquilo, tal, 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 aí eu vou trabalhar em cima disso. Eu trabalhando agora em cima das aulas. Então eu vou seguir essa ideia das aulas, tá? Para que vocês consigam acompanhar as atividades. Retomando, só vai levar presença aquele que respondeu a atividade e encaminhou de volta, tá? Tudo através do Google Classroom. Abriu o Google Classroom, entrou na sala de aula, no horário da aula, respondeu certinho, beleza. Você tá lá, você consegue responder, tá? É claro, pessoal, assim que tudo isso ainda vem aprimorando, tá? Eu não tenho ainda um microfone, não tenho ainda nada disso. Mas assim, com o tempo, né? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu vou comprar um fone de ouvido com microfone para o áudio sair melhor, né? O cachorro vai sair latindo em algum momento, porque, claro, obviamente, né? Na minha casa, talvez alguém fale alguma coisa. Então, assim, tudo isso são coisas que eu tô aprendendo ainda a mexer. Eu não sei editar um vídeo certinho ainda, tá? Mas com o tempo vocês vão vendo que a gente vai aprimorando. E a mesma coisa a vocês, a gente perguntar, eu não sei entrar no aplicativo, eu não sei isso, não sei aquilo. Então,
tudo isso nós vamos aprimorar até que isso acabe. Talvez quando acabar a gente não saiba mexer em tudo ainda, né? Ou a gente esteja craque nisso daí, tá? Ok, vamos lá, conteúdo. Nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores a ideia central da sociologia, que é o que? A base da sociologia, em cima das pessoas, filósofos e assim por diante, que escreveram as ideias centrais dessa ciência. Agora, qual que é a diferença? Agora eu vou trabalhar as ideias práticas disso daí. Tá? Então, assim, eu terminei aquele conteúdo, nós trabalhamos algumas questões e agora eu vou começar um conteúdo novo, tá? Que conteúdo é esse? Nós vamos trabalhar a ciência e o senso comum. O que é o senso comum? O que é a ciência? Qual que é a relação? Qual que é a diferença? E como que isso se aplica dentro da sociedade? É isso que eu quero que vocês entendam. Sociologia, sociedade. Então, se eu estou trabalhando a ideia principal de sociologia, de sociedade, agora eu tenho que pegar essa mesma sociologia e entender quais são o quê? Quais são os pontos de aplicação disso. Porque se eu tinha uma teoria, né, se eu tinha uma ideia base, isso em algum momento teve que se aprimorar, isso em algum momento teve que tornar uma prática. Não adianta dizer que o sol nasce de um lado, morre de outro, e aí de dia, a hora que o sol vai nascer, ele está nascendo do oposto. Então significa que a minha teoria é errada. Então eu preciso provar. Então, a partir do momento que eu entendi a ideia central da sociologia, a ideia dos caras que deram fundamentação para a sociologia, agora eu tenho que entender quais são os conceitos básicos dessa sociologia em aplicação. E onde que se aplica o conceito da sociologia? Dentro da sociedade. Tá? Depois eu vou mandar esses slides para vocês e aí, enquanto vocês assistem a aula, vocês podem estar acompanhando, copiando e tal, porque a minha aula é com base nesses slides, como vocês já viram, tá? Vamos lá. Senso comum. O que é senso comum? Talvez você fale assim, professor, nunca ouvi essa palavra. Ou alguém fala assim, eu já ouvi essa palavra. O que é ciência? Talvez alguém fale assim, professor, ciência é a aula de ciência. Né? Lá o que eu pego, lá o livro de ciência, eu vou estudar. Mas a ciência não é só você pegar lá um sapo, dissecar o sapo ou fazer alguma coisa assim. A ciência também tem uma aplicação fora disso. Por isso que eu tenho que pegar esse senso comum e analisar, e a ciência analisar e ver relações, diferenças. Porque agora eu estou falando de ciência, ciência acadêmica, ciência terminológica, tá? E aqui o senso comum, como que eu tenho isso? Né? Algumas diferenças entre senso comum e a ciência. Os conhecimentos do senso comum baseiam-se na experiência cotidiana das pessoas, na chamada experiência de vida, e se distingue da experiência científica, que é feita com planejamento rigoroso e o método. Veja, senso comum. O senso comum é aquilo que vem ao longo do tempo. Ele vem se formando dentro das famílias, dentro das pessoas, e vem sendo passado de geração em geração. Por exemplo, sua mãe fala assim, minha mãe falou que não pode tomar água, por exemplo. Né? Bem, nada a ver, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quem falou isso para ela? A mãe dela falou isso para ela. A avó dela falou para a mãe dela e a bisavó dela falou para a avó dela. Então isso é o senso comum, algo, tá, que baseia-se no cotidiano das pessoas e vem ao longo do tempo. Isso é o senso comum. Agora, e a ciência? A ciência já é diferente. Porque a ciência, ela é algo que eu tenho que planejar, eu tenho que pensar, eu tenho que escrever e depois eu vou chegar ali numa conclusão. Porque a ciência, ela é algo de prova, algo de estudo. Agora, o senso comum nem sempre ele precisa ser algo de prova, nem sempre ele precisa ser algo de estudo. Por isso que tem uma diferença elementar entre senso comum e ciência. Tá? Vamos às definições. O que é o senso comum? Em alguns casos, trata-se de experiências pessoais. Outros casos são experiências partilhadas pelos membros da comunidade. No discurso do processo de socialização, em suma, é o conhecimento que se adquire geralmente sem estudos,
sem investigações sistemáticas. Então é como eu disse para vocês, é o conhecimento que eu vou adquirir dentro, tá? De uma análise de relações ali que alguém vai passando, tá? Os indígenas, por exemplo, tinham muito disso. A cultura indígena tem muito disso. Não que nós não tenhamos, claro, nós somos cheios de senso comum. Mas o senso comum é assim, ó. Um, um cara lá falou que o chá de erva doce servia para isso. E aí o outro falou que o chá e tal, dos benefícios do chá. Mas ninguém nunca provou cientificamente, através de um estudo ali de laboratório, que esse chá faz bem para isso ou não. Mas isso é o que? É um senso comum. Alguém falou que faz bem, o outro tomou, disse que fez bem, o outro passou para o outro, e assim por diante. Essa é a ideia central do senso comum. Tá? Nós, sociedade, criamos muito desse senso comum ao longo da nossa vida. Né? Eu, enquanto pessoa, passo isso, passo informações, tal, mas eu não preciso provar que isso aconteceu de verdade. Né? Eu não preciso saber que isso é real ou não. Eu não preciso dizer que o chá faz bem, eu não preciso provar que o chá faz bem. Né? A partir do momento que eu acredito em você, eu vou tomar o chá. Tá? E assim por diante. Agora, exemplos, né? Por exemplo, para aprender onde fica a padaria, mais próxima da sua casa, ou para aprender a amarrar os sapatos, não é preciso efetuar a investigação, tá? Basta a experiência de vida, é o senso comum. Né? Eu não preciso ir lá e provar esse senso comum. Basta que eu faça o quê? Basta que eu aprenda. Eu aprendi. Não preciso ver lá a ciência dizendo que precisa amarrar o tênis. Né? Ou como eu amarro o tênis. Pelo contrário, a ciência implica investigações, estudos efetuados metodicamente. Então já a ciência ela precisa ter um ponto de investigação. Eu preciso ir a fundo, eu preciso analisar isso daí para que eu consiga fazer a interferência, para que eu precise saber onde é isso, que ponto isso se aplica e como que se aplica, tá? Isso tudo são fundamentos, eu tenho que ter essa fundamentação para que eu possa entender a ciência. Agora o senso comum já não, ele não precisa desse estudo, né? Por exemplo, se eu pego essa garrafa aqui, ó, tá? Ela tá cheia de água. Eu vou beber, faz bem para a saúde. Eu estou dizendo que faz bem para a saúde. Agora, a ciência não, ela ia analisar por que ele faz bem, quais os componentes que tem nessa água. Tudo isso passa através de uma análise. E aí eu tenho que entender essa análise de forma específica. Como que eu vou fazer esse processo de análise desta água? Tudo isso é senso comum e ciência. O senso comum vai falar uma coisa e a ciência vai falar outra. Pode ser que o senso comum esteja corretamente no área da ciência? Obviamente. Mas, porventura, eu tenho que ter essa ideia de ciência e assim por diante. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui da ciência. De outra forma, como se poderia descobrir a temperatura média de um planeta tão distante como Mercúrio? Como é que a simples experiência de vida poderia permitir descoberta de que a luz do Sol leva 8,33 minutos a chegar à Terra? Vejam só, né? Ah, professor, isso é ciência. Porque a ciência tem que estudar, tem que chegar na ideia principal, metodológica, fazer um estudo de base para entender esse conceito. Né? Agora, o senso comum não. O senso comum não poderia chegar a essa conclusão. Pode, pode. Por quê? Porque, obviamente, que a partir do momento que eu tenho senso comum, é uma opinião específica. Agora, quando eu olho para a ciência, não. É porque a ciência eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar e eu tenho que fazer análise. Tá? Partindo disso, depois eu vou analisar outra forma, outra maneira de comprovar. Então, a ciência prática, tá? Senso comum é algo que a sociedade adquire ao longo do tempo, tá? O senso comum, em geral, é um saber assistemático, na medida em que constitui um conjunto disperso e desorganizado de crenças e práticas, não implicando na parte dos seus detentores um esforço de organização. Então, o senso comum ele não precisa ser organizado. É uma
crença, é uma prática, é algo que eu aprendi, é algo que eu tenho, tá? Claro que eu não preciso fazer uma pesquisa para que isso possa ser explicado, tá? Por isso, algumas das crenças podem ser contraditórias. Por exemplo, as mesmas pessoas podem acreditar que quem espera, desespera, e quem espera sempre alcança. Então vejam, é o quê? Ditados populares, que as pessoas podem acreditar ou não, né? Por exemplo, água mole, imperador, dando bate, isso que fura, né? Por exemplo, é um ditado. E as pessoas podem acreditar. Por exemplo, lá eu ir lá no final do ano, pular 7 ondinhas lá na praia, ou jogar uma flor lá. Isso tudo são crenças populares. Né? Quantas vezes chega perto do Ano Novo, você tá assistindo programa de televisão, tava passando lá, colocar sementinha de romã na carteira, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Tudo isso são crenças populares que o senso comum vai me dar como base. Obviamente que isso nunca foi provado. Se isso nunca foi provado, é um senso comum. Agora, se isso for provado que colocar romã, sementinha de romã na carteira vai me dar dinheiro, ou usar uma camiseta vermelha vai me trazer amor, isso tudo são questões que seriam ciência, tá? A diferença é simples. Se é provado em laboratório, é ciência. Se teve que ter planejamento, objetivo, isso é ciência. Agora, se é de boca em boca, é senso comum. É essa a diferença, tá? Ciência é um saber sistemático, na medida em que constitui o conjunto organizado de conhecimento, havendo da parte dos cientistas um esforço para que as diversas teorias se articulem entre si e sejam o quê? Coerentes. Tá? Então aqui eu estou falando da ciência que é sistemática. Essa ciência que tem uma base de sistematização. Eu olho para essa ciência, faço uma análise, levo para o laboratório, levo para a pesquisa, levo para o estudo, tem fundamento, tem similaridade e tem prova, pessoal, não é mais senso comum. Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma ciência. Aí que tá a grande diferença disso, tá? Um exemplo. Os historiadores ficariam preocupados se descobrissem que, nas suas análises de um fenômeno do passado, como a Batalha de Aljubarrota, havia afirmações sobre o relevo incompatíveis com as informações fornecidas pela geografia. Então vejam, isso daqui é uma ideia de que essa informação estava errada, o relevo não funcionou assim, não era assim o relevo. Ué, mas nós estudamos, analisamos, chegamos ao contexto final. Então, quando nós fazemos uma pesquisa, quando nós olhamos, quando nós vamos para a ideia principal, eu tenho que fazer essa análise, eu tenho que chegar a essa conclusão, tá? Em geral, o senso comum é um saber impreciso, já que normalmente não se exprime de modo rigoroso. Então, o senso comum ele não é algo aleatório, é algo que a sociedade impõe. Impõe não, coloca, né? Porque eu não sou obrigado a acreditar que isso pode ser um ponto específico, pelo contrário, né? Mas a ciência já não. A ciência ela tem que ter uma objetividade e ela tem que provar isso objetivamente. O senso comum é um saber superficial, porque se conhecem os próprios fenômenos, mas muitas vezes desconhecem suas causas verdadeiras. Constam-se formas de agir, mas não se tem um método como experimentação, controle e acúmulo de informação. Então é o que eu tenho dito para vocês, né? Não tem que ter uma experiência, não tem que ter uma prova real, não tem que ter um contexto específico. Isso pode acontecer em qualquer ponto, em qualquer momento, isso pode ser real, isso não pode ser, mas cada um trabalhando com base o quê? Na sua experiência. A ciência tende a ser um saber mais preciso que o senso comum. As diversas ciências naturais e sociais recorrem sempre que possível à linguagem, tá? E modelos. Por exemplo, da matemática, a tentativa de apresentar resultados rigorosos, mesmo nas investigações em que não é possível quantificar, tá? Existem essa procura de rigor. Eu tenho que saber, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é o que? É um estudo, uma prova, uma realidade que chegou à conclusão, tá? Vamos lá. Ciência é um saber
mais aprofundado, uma vez que procura descobrir a causa dos fenômenos, né? Não se contendo apenas em constatar a realidade. Isso eu já acabei de falar para vocês, né? Assim que nós começamos a aula, que isso são ideias de pontos específicos, tá? Que nós vamos tendo que entender esse conceito principal dessa ideia de senso comum e dessa ideia de ciência como um todo, tá? E isso é entender a ideia da sociedade e a ideia da sistematização. Eu tenho que entender esse fator principal, né, como um ponto específico. O senso comum é um saber de caráter mais subjetivo ou pessoal e do conhecimento científico, pois a sua aquisição está mais relacionada com a experiência imediata cotidiana. Então eu sei que a minha experiência cotidiana faz parte do senso comum, né? Aquilo que eu passo e não preciso provar faz parte do senso comum, tá? Então vejam, o que eu quero que vocês entendam, que quando eu falo de senso comum, eu estou falando de um conceito ideal, tá? Que é a sociedade implantando o seu ponto de vista, ou implantando uma opinião, ou implantando alguma coisa que eu não preciso provar cientificamente. Agora, quando eu falo de ciência, eu preciso fazer um estudo, eu preciso ter uma base para que isso se aplique de modo específico. Se isso não tem uma aplicação, se isso não tem uma aplicabilidade, como que eu vou trabalhar dentro disso como uma ciência, tá? É isso que eu preciso entender. Agora, vejam, a ciência não pode ser a crítica como senso comum, tá? Pelo contrário, implica uma atitude crítica por parte dos cientistas, ou seja, para fazer ciência é preciso refletir e ter uma preocupação permanente com as fundamentações das ideias. Já os cientistas devem ter essa atitude crítica relativamente às suas próprias ideias e relativamente às ideias dos outros. Do resto, essa atitude crítica tem a ver com todas as características da ciência aqui referidas. Tá? Por exemplo, um cientista que queira publicar um artigo científico numa revista tem que submetê-la a um processo de avaliação, que costuma ser chamado de referendo. O artigo tem de ser lido primeiro por especialistas da área, o mesmo destes não é divulgado e este também não sabem quem é o autor do artigo, para que a crítica possa ser mais livre e imparcial. Né? Por exemplo, se eu vou ler um artigo de um aluno e tem lá o artigo de outro aluno que eu não conheço, obviamente que eu vou fazer o quê? Eu vou puxar a melhor nota para o aluno que eu conheço. Então, quando eu falo de ciência, por exemplo, ela tem que ser a crítica. Ela tem que ter uma diferença. Tá? Eu não posso olhar pelo lado pessoal. Já o senso comum, não. O senso comum, ele é crítico. Eu posso fazer uma crítica positiva para quem eu gosto e negativa para quem eu não gosto. Por quê? Eu não preciso provar nada. Eu só estou dando a minha opinião. Tá? E é isso que, como um todo, que eu preciso entender. Tá? Agora, a ciência não. A ciência tem que ser a crítica, o mais neutro possível. Para que dentro daquilo eu consiga trabalhar no que é verdade ou não. Na confirmação de fatos. Tá? É isso que eu preciso entender. O conhecimento do senso comum é obtido geralmente pelas observações realizadas pelos sentidos. Por exemplo, a bela letra de uma música vai formar um conceito. A bela letra de um livro vai formar um conceito. Ou um gosto de alguma coisa vai formar um conceito. Por exemplo, eu comi um chocolate, é gostoso. É um senso comum. Chocolate é gostoso, doce é gostoso, é um senso comum. E já a ciência bem fala que é ruim? É a ciência. Então, assim, essa similaridade, esse relacionamento entre elementos é a ideia principal, tá, de alguma coisa, de um ponto específico que é aprovado ou não.
foi para laboratório, foi para pesquisa, planejamento, é ciência, tá? Depois, na próxima aula, nós vamos continuar entendendo esses pontos mais específicos da ciência, né? E senso comum, mas o que eu quero que vocês entendam é justamente essa diferença entre esses elementos. Até tem umas imagens aqui no slide, depois vocês vão conseguir ver, né? Ciências, né? Dois cientistas, laboratório, pesquisa, e o senso comum já tem coisas diferentes, né? Já tem aqui o conceito de religiosidade, o conceito de ideias diferentes, pessoas. Então é isso que é o senso comum e a ciência. Aonde está a pesquisa, aonde está a rigorosidade, eu tenho ciência. Aonde eu tenho opinião pessoal, ideologia minha, tá? Eu tenho senso comum. Por quê? Porque eu estou passando aquilo, eu estou demonstrando isso. Então eu tenho que entender dentro desse ponto específico aonde está se aplicando, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela aula. Na quarta-feira nós vamos ter aula de geografia, tá? Eu também vou começar o conteúdo novo. Acessem lá o Google Classroom, que eu vou enviar atividades desta aula que eu fiz agora para vocês e das aulas anteriores, tá? A gente precisa relembrar algumas coisas para que a gente consiga fazer uma ponte específica entre isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.